que nos moldam. Desde cedo nós aprendemos sobre a vida por meio daquilo que ouvimos dos nossos pais, das narrativas familiares. É no seio da família que as narrativas iniciais são passadas. As narrativas familiares ensinam sobre o valor que a pessoa tem e sobre os valores que ela deve praticar. É na infância, com os pais, os avós, os tios, os parentes, que a criança é moldada. As boas narrativas e os bons exemplos de vida são fundamentais nessa época de formação da criança e da infância. Mas aí a gente cresce e deixamos para trás a infância e chegamos na juventude. As narrativas familiares são agora testadas pelas narrativas da escola, do colégio, do professor. As narrativas são testadas pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, pelos livros e artigos que a gente lê. As narrativas familiares, aquelas narrativas que foram moldando a nossa vida, elas são constantemente desafiadas. A gente continua crescendo e continuamos absorvendo narrativas. A vida vai ficando mais complexa. O mundo das narrativas vai se descortinando. Opções vão surgindo. Mas nessa fase adulta, já se estabeleceu a maioria das narrativas que vai guiar a vida. Por meio das narrativas, já se definiu o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é normal e o que é anormal. Por meio da narrativa ou das narrativas, formou-se os conceitos básicos mais importantes da vida. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas perguntas permanecem presentes na vida de todos, e a resposta para cada uma delas são obtidas das narrativas que ouvimos. Mesmo se não tivermos total consciência dessas narrativas, elas estão nos formando. Essa realidade das narrativas como formadoras da nossa vida e do nosso destino é afirmada pela narrativa bíblica logo no início. Lá no livro do Gênesis, no início de tudo, encontramos duas narrativas. Deus, diz a Bíblia, plantou um belíssimo jardim, ecologicamente perfeito, e colocou nele nossos primeiros pais para cultivá-los e administrá-los. Deus entregou ao homem e à mulher a capacidade e a responsabilidade de administrar o que ele criou. Nesse jardim e nessa criação, o homem e a mulher são representantes de Deus. Eles estão no jardim representando Deus. Mas lembre-se, Deus é amor. E o amor não manipula, não escraviza, o amor não oprime, o amor ele não mantém em cativeiro. E é por isso que Deus ofereceu a Adão e Eva a possibilidade de não ficar no jardim. Porque Deus é amor, e Deus não segura, Ele não prende, Ele não torna prisioneiro as pessoas. Ele olhou para Adão e Eva e disse para Adão, porque Eva ainda não tinha sido criada, mas para Adão, e disse: Adão, de todas as árvores, de todos os frutos das árvores do jardim você pode comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você nunca coma, porque se você comer, você vai morrer. Aqui está a primeira narrativa das Escrituras. Aqui
vemos no jardim de Deus que é preciso confiar nele, ao ponto de fazer tudo o que ele ordena. Sem obediência incondicional a Deus, não tem como ficar no jardim. Para ficar no jardim, e para o jardim ser jardim de Deus, é preciso obediência. E é preciso confiança nele e na narrativa dele. É impossível viver com Deus sem obedecer a Deus. A narrativa deixa claro, desde o começo, que a vida humana floresce, que a vida humana desabrocha quando há obediência, e que a vida humana se arruína quando não há obediência. A narrativa bíblica deixa clara que os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Por isso, a narrativa bíblica afirma que há duas, e apenas duas escolhas fundamentais na vida. Ou a gente obedece, ou não obedece. Agora, nesse jardim maravilhoso, onde tudo era harmonia, bondade, pureza, onde o homem e a mulher andavam nus porque não tinham vergonha. Nesse jardim, aonde havia paz, harmonia, tranquilidade, onde tudo de bom que a gente busca na vida tinha naquele jardim. Mas naquele jardim, uma voz se ergue. Uma voz para contrapor e desafiar a voz de Deus. Lá no Éden, surge uma narrativa contrária à narrativa divina. É a narrativa da serpente. A narrativa de um ser sagaz, ardiloso, manhoso, capaz de iludir e seduzir. Essa narrativa, ela ecoa no jardim e chega até a mente de Eva, com uma pergunta aparentemente inocente. Foi assim que Deus disse? É desse jeito mesmo que ele falou? Aí depois, segue-se então um diálogo diabólico que afirma: certamente vocês não vão morrer. Certamente vocês não vão morrer. A narrativa da serpente prossegue de uma forma tão ardilosa e sagaz que chega ao ponto de dizer: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Aqui está a essência da falsa narrativa com o seu veneno mortal. Além de não morrer, vocês serão iguais a Deus. A falsa narrativa é música que encanta e seduz. O apóstolo Paulo, já sabendo disso, disse o seguinte ao seu discípulo e jovem pastor Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Haverá um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a narrativa de Jesus. Elas vão ouvir a narrativa que massageia os ouvidos, ainda que essa narrativa seja um mito. Essa é a triste realidade do nosso mundo e da nossa sociedade. A narrativa de Jesus é rejeitada e a narrativa da serpente é acolhida e vivida. A vida vivida longe da narrativa de Jesus caminha para a ruína. Essa realidade está presente nos noticiários, nas mídias sociais, no nosso bairro, na nossa vizinhança, dentro do nosso condomínio. Mesmo assim, a gente reluta em reconhecer que precisamos mudar a nossa narrativa.
Mesmo assim, nós temos engenhosas desculpas para convencer a nós mesmos de que temos a narrativa melhor e que o outro, ou o próprio Jesus, está equivocado. É por isso que Jesus termina o Sermão do Monte contando uma parábola muito conhecida. A parábola do construtor prudente e do construtor insensato. Portanto, no encerramento dessa série sobre renovação interior, eu queria que nós meditássemos nessa parábola, pois ela fecha com chave de ouro o Sermão do Monte pregado por Jesus. Essa parábola vai nos ajudar a aprender a viver no reino de Deus. Como é que a gente vive no reino? Como é que a gente vive dentro do reino? E quais são os benefícios de seguir a narrativa de Jesus? Diz assim o texto: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pai querido, mais uma vez o Senhor nos coloca diante da Tua palavra. E mais uma vez, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é pão, a Tua palavra mata a sede, a Tua palavra liberta, a Tua palavra limpa, a Tua palavra constrói a nossa vida, a Tua palavra nos dá rumo, direção, a Tua palavra nos faz entender a realidade. A Tua palavra é quem nos salva, produz fé. Por isso nós pedimos que hoje a Tua palavra seja de fato a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A parábola, simples, porém profunda, ela trata de dois construtores. Palavra simples de Jesus, quando ele está encerrando o sermão, ele conta a parábola. A parábola ela trata do homem prudente, que é a pessoa sábia, que pensa nas consequências, que olha os seus interesses com cuidado e reflexão e que leva Deus a sério. A pessoa sábia é a pessoa que olha para a própria vida e vê que a vida é importante. E a palavra fala de um homem insensato, que é uma pessoa incrédula, uma pessoa que vive sem reflexão, uma pessoa que não olha ou que não enxerga as consequências futuras e, obviamente, ele ignora Deus. São duas pessoas simbolizando a atitude diante da narrativa de Jesus. E o que define se uma pessoa é sábia, prudente, ou se uma pessoa é insensata e tola? O que define? O que define se uma pessoa é uma pessoa que, na sua essência, na sua natureza, ela é uma pessoa capaz de construir uma vida inabalável? O texto diz, e é isso que eu entendo, que o que define a condição da pessoa é a narrativa que ela escolhe seguir e praticar para construir sua existência, para dar sentido e significado para a sua vida. Uma narrativa é sólida,
consistente, única e verdadeira. Por isso é rocha. Uma narrativa é ilusória, inconsistente e frágil. Por isso é areia. E o que define se uma pessoa é sábia ou tola? A decisão diante da narrativa. Acho bonito, achei interessante a Ruth falando, que vem ao encontro do que a gente está falando hoje. Diante de Jesus, a gente tem que tomar uma decisão. Essa é a questão fundamental da vida. Diante da narrativa dele, a gente tem que dizer: eu abraço essa narrativa, eu pratico, ou eu só escuto. Eu nem sei quantos sermões eu já escutei na minha vida. Nem imagino. Mas foram muitos. Porque desde criança que eu estou na igreja. Mas o que isso afetou a minha vida? Eu posso garantir para vocês que durante anos não afetou quase nada. Ou às vezes era pura emoção. Até chorava. Mas na segunda-feira estava eu lá fazendo tudo de novo. 2 destinos. Essa parábola também conta de 2 destinos. As narrativas, eu queria que você guardasse isso. As narrativas sempre nos conduzem para um destino. Sempre. Estamos sempre nos movendo para algum lugar. Nós estamos numa caminhada, numa jornada. E a nossa narrativa é a narrativa que a gente abraça que dá o rumo, que dá direcionamento para a nossa vida. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas a gente sabe que não é assim, porque tem narrativa que nos afastam de Deus. Tem caminhos que nos levam para bem longe de Deus. Então, aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, aquilo que você guarda, aquilo que você acalenta, aquilo que você deixa entrar no seu coração, na sua mente e ficar lá dentro, é isso que vai conduzir você. A diferença essencial entre uma vida estruturada e uma vida arruinada está na narrativa acolhida e aplicada. Pode observar. Quando você vê uma pessoa com uma vida difícil, com uma vida que você imagina que ela está se arruinando, escuta a narrativa dela. Escuta o que ela pensa da vida, de Deus, dos valores cristãos. O teste final, disse Jesus, está na narrativa. Porque o texto diz assim, que em ambas as construções veio tempestade, chuva, enxurrada. Ambas as construções sofreram praticamente as mesmas coisas. Uma ficou de pé, a outra caiu. Esse teste final revelará a consistência das narrativas. A parábola tem aplicação para hoje, para o nosso dia a dia, mas ela é escatológica. A parábola de Jesus serve para mim e para você, para a gente viver o nosso dia, para a gente viver no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, na universidade, para viver no nosso lazer, porque é a narrativa para nós. Mas essa narrativa de Jesus, essa base que a gente tem, ela vai ser testada. Vai ser testada. E Jesus disse que quem constrói na areia vai cair. Por isso ela é escatológica. A eternidade vai revelar quem viveu de forma prudente e quem viveu de forma insensata. O profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, dá uma lida no profeta Malaquias e presta atenção nas perguntas que Deus faz para o povo. O livro de Malaquias é Deus perguntando e Deus respondendo.
Um trecho do livro, Deus diz assim: vocês perguntam, o que adianta servir a Deus? Que diferença faz servir a Deus? A gente sofre do mesmo jeito que o outro que não crê sofre. A gente passa as mesmas dificuldades que o outro que não crê passa. A gente tem as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas frustrações e os nossos questionamentos, que parece que o outro também tem. Que diferença faz? Aí Deus diz assim: a diferença é que um dia o fogo do juízo vai queimar a palha. Um dia, quando estiver diante de Deus, e aí você tem que pensar no futuro, você tem que pensar longe. Porque Deus está dizendo para Israel assim: um dia, quando vocês chegarem na minha presença, vocês vão saber a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Essa é a diferença. Basicamente é isso. Se você encontrasse com o Jó, você dizia: rapaz, talvez eu seria um dos amigos que dizia para ele: rapaz, confessa o seu pecado, porque você está mal. Para acontecer tanta desgraça na vida de uma pessoa, ou você está debaixo de maldição. Mas não era. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E mesmo assim passou por dificuldades. Qual a diferença? A diferença é que ele tinha Deus do lado dele e não contra ele. Por isso, Jesus está dizendo a importância da narrativa e da prática. A narrativa que seguimos e praticamos, essa narrativa define nossa situação atual e nossa situação eterna. É por isso que Jesus sempre insistiu em alertar seus ouvintes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você procurar na Bíblia, nos Evangelhos, essa palavra, quem tem ouvido para ouvir, ouça, é dezenas de vezes. E muita gente não ouviu. E muitos ouviram. Muitos aceitaram a narrativa dele, muitos não aceitaram. 2 destinos. Ouvir é escutar de forma atenta, é dar ouvidos, é obedecer, é praticar. Só ouviu quem fez o que lhe é ordenado fazer. Por isso Jesus termina com essa parábola. Ele falou sobre ira, falou sobre perdão, sobre avareza, sobre malícia. Ele falou sobre você amar o próximo, sobre orar. Ele falou sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não ser avarento. Ele falou uma série de coisas. Ele disse: eu não estou só falando. Mas se você não pôr em prática, não vai resolver. Então, qual é o nosso desafio? É ouvir e obedecer. E você sabe disso. A gente sabe, eu já falei aqui, só vou repetir. A história da minha mãe, que dizia para mim: não deixa a toalha molhada em cima da cama. Não deixa a toalha molhada em cima da cama. Não deixa a toalha molhada em cima da cama. Acabou de tomar banho, pega a toalha e pendura lá, põe lá no banheiro, põe no varal. Você não me ouve. Um dia ela chegou no quarto e não tinha a toalha em cima da cama, estava lá no varal. Ela falou: até que enfim me ouviu. Será que eu não ouvia antes? Lógico que eu ouvia. Mas ouvir é fazer. Ouvir é praticar. É isso que é ouvir na Bíblia. Então, o nosso desafio, meus irmãos, é o desafio de praticar. Agora, qual é a grande dificuldade nossa? Eu vi essa historinha, esse conto,
do flautista de Hamelin, né? Vocês conhecem? Numa cidade de Hamelin, uma infestação de ratos, e aí chegou uma pessoa dizendo: eu tenho a solução. Contrataram um homem para resolver o problema da infestação de ratos. Ele pegou uma flauta, saiu tocando, hipnotizou os ratos e afogou todos os ratos. A cidade ficou livre dos ratos. Aí eu vi esse texto na Bíblia, eu fiquei me imaginando. Que música que eu tenho escutado. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. O que é melhor, na prática? Ouvir uma repreensão ou escutar uma música? Na prática. É escutar uma música. Não é verdade? Por isso que o nosso mundo está do jeito que está. Porque as pessoas estão sendo hipnotizadas por uma flauta, que é uma narrativa falsa. E eles estão tão hipnotizados por isso, que não estão vendo para o abismo que eles estão seguindo. E eu e você temos o privilégio de escutar o som que vem do alto. O som da palavra de Cristo. Por isso ele falou: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, nós vamos celebrar a ceia. E a ceia nada mais é do que uma narrativa visível. A ceia não é uma narrativa falada, é uma narrativa visível. Quando eu olho para a ceia do Senhor, eu sei o que aconteceu. Ou eu deveria saber. A ceia é um memorial. Por que ele é um memorial? Porque ela lembra o que Jesus fez. Então, é importante o crente participar do culto de ceia. Por quê? Porque no culto de ceia, ele vai lembrar da narrativa de Jesus. E não só lembrar, visualizar. A ceia é um anúncio. O que anuncia a ceia? O que Jesus falou? O que Paulo disse sobre a ceia? Quando você come e bebe, você anuncia o quê? A morte do Senhor. Você anuncia a narrativa da salvação. Deus enviou Jesus e Ele morreu por você, morreu por mim. Essa é a notícia, essa é a narrativa da ceia, a morte de Jesus. E a ceia é uma oportunidade, uma ocasião para um autoexame. E aqui eu chamo a sua atenção. Hoje, antes de tomar a ceia, eu peço que você faça um autoexame e diga para você mesmo, diante de Deus que conhece todas as coisas, você tem seguido a narrativa de Jesus ou tem seguido a sua? Você tem praticado a narrativa de Jesus ou só ouvido? Você é um ouvinte atento? Você tem se esforçado, orado, pedido a Deus para que você possa praticar aquilo que você sabe, ou você simplesmente escuta e vai embora? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim. Essa é a pergunta que eu tenho colocado no meu coração. Agora, Marcos, você vai lá na frente da igreja e vai falar. E aí, você está vivendo o que você está falando? A gente precisa desse alerta. E eu queria que você participasse da ceia. Mas que você participasse da ceia se você tivesse no seu coração a plena convicção de que você está vivendo no reino, seguindo a narrativa de Jesus. Não tome a ceia se você não tem essa convicção.